Muito bom dia a todos, Deus abençoe. Quero aqui trazer um resumo da pregação da palavra de hoje. Foi uma benção o culto e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus nos entregou. Já peço a você aí também, prepara um copo com água, que no final dessa mensagem nós vamos estar realizando também uma oração. Hoje nós lemos 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1, que conta a história de Naamã. O título diz: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra, porém leproso. Naamã, povo de Deus, ele era um comandante do exército do rei. Naamã, ele era um homem valente, um homem de guerra, um homem vencedor. E não há problema nenhum em conquistar, né? Eu acredito que a pessoa que mais torce para que você venha conquistar é o próprio Deus. Deus, ele torce para que você alcance, para que você vença, para que você realize. A pessoa que mais torce para o teu bem é o próprio Deus. Só que Naamã era leproso. Eu estava falando para o povo hoje que Naamã, ele escondia por baixo da armadura as suas feridas, né? Quantas pessoas fazem o mesmo, né? Ela quer colocar a armadura por cima, viver de aparência, parecendo que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas às vezes o corpo cheio de feridas, a vida cheia de feridas. Há pessoas até que ignoram as feridas, ignoram aquilo que ela precisa consertar na vida dela, aquilo que ela precisa curar, né? E Naamã estava ignorando por um tempo, ele ignorou isso, colocava a armadura por cima e ia lutar. Só que quando você ignora uma ferida, a tendência é que ela venha crescer. A tendência é que o estrago seja pior. Por isso eu estava falando para o povo hoje, que às vezes a pessoa coloca uma armadura por cima, vai à luta, vai à guerra, mas tem coisas que ela precisa resolver, tem coisas que ela precisa consertar e ela vai deixando para depois, né? Há um ditado que fala, né, que a gente não deve deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Então, há pessoas que precisam se curar antes de lutar, antes de ir em busca de novas conquistas, realizações, se curar, curar da sua ferida, consertar a sua vida, aquilo que precisa ser consertado. Assim como um carro, né, precisa de manutenção, não é só comprar um carro e andar, você tem que fazer a manutenção do carro, né? E assim tantas outras coisas, né, precisam de manutenção. Assim o ser humano também precisa. Não é só lutar, lutar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, a gente tem que cuidar do nosso coração. Eu até falei para o povo hoje que para Deus o mais importante não é o que você faz, mas o que você é. Quer um exemplo disso? Lembra de Caim? O, o homem que cometeu o primeiro homicídio da Bíblia, que matou o próprio irmão? A Bíblia diz que ele fez a oferta dele para Deus. Só que Deus não se agradou do que ele fez, da oferta que ele fez. Porque Deus não se agradou da oferta e nem dele. Porque Deus via que no coração de Caim havia coisas que ele não havia resolvido, né? A inveja do irmão, o ódio, a raiva que ele tinha do irmão. Então, para Deus não é o mais importante o que você faz, mas é o que você é. Às vezes a pessoa quer se preocupar em fazer, coloca a armadura por cima e vai fazer, e não está cuidando das feridas. Tem coisas que ela tem que resolver, ela não resolve.
já era para ter perdoado e ela não perdoa. E aquela mágoa vai crescendo, aquela raiva vai crescendo. Tem coisas que era para ela ter tirado da vida dela e ela ainda não tirou. E a tendência é que se a gente não resolve o problema, vai virando uma bola de neve. Se a gente não cura a ferida vai aumentando e daqui a pouquinho se torna uma ferida mortal. Mas aí Naamã, para encerrar aqui, Naamã foi orientada a procurar o homem de Deus. E quando Naamã chegou lá, no versículo 11, para nós encerrar outro detalhe muito importante, no versículo 11, né, a Bíblia fala que Naamã ficou indignado, porque quando ele chegou lá na casa de Eliseu, Eliseu nem recebeu ele. Eliseu mandou um auxiliar dele e falou assim, vá lá e fala para Naamã que para ele curar as feridas dele, ele precisa dar 7 mergulhos lá e ele vai ser curado. Só que Naamã ficou indignado, porque olha o que a Bíblia fala no versículo 11. Versículo 11 diz assim, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, pensava eu que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã ficou indignado, sabe por quê? Porque não foi do jeito que ele queria que fosse. Eu estava falando para o povo hoje que nem sempre vai ser do seu jeito, do meu jeito. Nem sempre vai ser. Vai ser do jeito de Deus. Se você colocar Deus na frente, vai ser do jeito de Deus. E aí nós temos que ter o espírito de servo para obedecer à direção de Deus, que ali, por isso que falam que Naamã era orgulhoso, porque ele queria que fosse do jeito dele. Ele pensou que ia ser do jeito dele. Só que ali, para ser curado, ele teve que quebrar o orgulho, né? Então nem sempre vai ser do meu jeito, do seu jeito. E por isso que nós temos que ter o espírito de servo e confiar em Deus. Ele sabe de tudo. Se Deus fechar uma porta, Deus sabe o que está fazendo. Às vezes Deus está fechando uma porta na tua vida, meu irmão, para te dar um livramento. Ou para abrir uma maior e melhor na tua vida. Talvez não era o jeito que você esperava, mas é o jeito do trabalhar de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E cabe a nós ter o espírito de servo para obedecer e saber confiar em Deus. Tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Cure as suas feridas. Para de ficar colocando uma armadura por cima e acabar ignorando coisas que já era para ter consertado na sua vida. Cuide, porque senão o estrago pode ser pior. Busque se curar como Naamã buscou se curar. E tenha o espírito de servo. Entenda que muitas vezes o milagre não vai ser do seu jeito, da sua maneira. Mas confia. Deus sabe o que está fazendo. Que Deus abençoe a todos.